Pai do Senhor, irmãos, bom dia. Estamos começando mais um culto e queremos convidar os irmãos para louvar o Senhor, né? Abrir o coração. O Senhor, Ele quer receber os nossos louvores. Então agora vamos iniciar essa reunião lendo um salmo, Salmo 121. Diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então, essa é a palavra do Senhor. Feche os teus olhos agora, vamos orar e pedir que o Senhor abençoe essa reunião, abençoe esse culto, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor concede a nós de poder, Senhor, te louvar, te adorar, Senhor, entregar a Ti o nosso louvor. Pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Venha falar a cada coração. Abra, Senhor, o nosso coração. Quebranta, Senhor. Abra os nossos olhos. Quebranta o nosso coração, Senhor. Pai, que o Senhor venha receber o louvor da Tua igreja. Venha receber o louvor do Teu povo, Senhor. Pai, que o Senhor encontre em nós aqui, Pai, em cada um de nós, Senhor, um coração sincero, Pai. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fará em nosso meio, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor aí da sua casa, né? Abra seu coração para Ele. Deixa Ele te usar. Deixa Ele falar contigo. E se quebrante na presença dEle agora. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória
honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Meu prazer é te adorar, tu és meu tudo, és mais que tudo. Meu prazer é te adorar, tu és meu tudo, és mais que tudo. Nosso prazer é te adorar, Senhor. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja, Pai. Receba, Senhor, o louvor do teu povo. Queremos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida. Amém, Senhor. Nós damos a Ti, Pai, toda a glória, toda a honra. Nós queremos Te louvar, Senhor. Te louvar em todo o tempo, Pai. Todo o tempo, Senhor, que haja em nossos lábios, Senhor, o louvor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei.
Senhor. Que nossos atos, Senhor, esteja sempre no louvor, Pai. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai. Tudo o tempo. Como dissemos no início do culto, o Senhor é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso
Ti, Senhor. Nosso socorro vem de Ti, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo ao Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor.
tirará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por este momento de louvor. Nós te agradecemos, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o louvor do teu povo, Senhor. Oh, Pai, receba, Senhor, a cada voz, Senhor, que ficou entoada a Ti, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor esteja, Pai, recebendo agora, Pai, que seja, Pai, agradável, Senhor, a Ti, Pai. Em nome de Jesus, é para Ti, Senhor, a nossa adoração, é para Ti o nosso louvor, Pai. Receba, Senhor. E nós queremos ainda declarar, Pai, e dizer que confiamos em Ti, Senhor. Como cantamos, como lemos, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio, o nosso refúgio, Senhor. Assim, Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. Amém. Irmãos, agora nós queremos também ir para um momento da oração pelos enfermos. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma pessoa para colocar em oração, agora coloque essa pessoa em oração, coloque a sua enfermidade. Nós vamos estar aqui intercedendo por essa enfermidade, seja ela, né, física, emocional, na alma. Nós queremos agora orar como igreja, né, e pedir para que o Senhor vá com a cura agora, com a saúde dele, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos agora com fé, que nós vamos orar e declarar a cura do Senhor sobre a sua vida, sobre a pessoa que você está colocando agora. Nós cremos que o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando e Ele irá curar também agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante de Ti todos aqueles que estão enfermos agora, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, agora vá com a Tua mão, Senhor. Vá com a Tua cura, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor. Oh, Pai, a todo aquele que está, oh, Pai, agora pedindo uma oração, Senhor, por cura, Senhor. Oh, Pai, seja, Senhor, uma cura física, Senhor, alguma doença, Senhor, alguma enfermidade, Senhor. Seja na cura, uma cura, Senhor, na alma, Senhor. Oh, Pai, na parte emocional, Senhor. Oh, Pai, vá agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ao encontro de cada um, Senhor, e leve, Senhor, agora, Pai, a Tua cura, dê, Senhor, agora a Tua saúde, Senhor. Nós agora, Senhor, declaramos, Senhor, a Tua saúde sobre o Teu povo, Senhor. Oh, Pai, cura cada um, Pai. Agora vem com o Teu poder, vem com a Tua mão, Senhor. Oh, Pai, restaura o físico, Senhor, restaura a alma, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão agora, Pai, preocupados, ansiosos, Senhor, oh, Pai, por tudo isso que estamos enfrentando, por tudo aquilo que estamos passando, Senhor, como nação, como, oh, Pai, humanidade, Senhor, pedimos agora, vem com a Tua paz, Senhor, no coração de cada um, Pai, cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, traz, Senhor, descanso, Senhor. Oh, Pai, acalma o coração, Senhor. Aquieta, Senhor, o nosso coração, Senhor. Que possamos agora também confiar em Ti, em tudo isso, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, aqueles que estão agora, oh, Pai, passando por um momento de dificuldade na área de saúde, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós agora declaramos a Tua cura, Pai. Oh, Pai, a Tua cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. Amém. E também, irmãos, nós queremos também orar agora pelas famílias, né? Nós queremos que você, na sua casa, aquele que está contigo aí agora, né, o seu parente, o seu familiar, agora, que você possa se reunir e abençoar agora, tirar esse momento para estar abençoando. Faça isso não somente agora, nesse momento, deste culto, mas faça isso durante a semana. Reúna-se com sua família, né, com aqueles que moram contigo. Declare a bênção.
Declare a bênção do Senhor, declare a paz, né? Cubra, né? Você, marido, cubra sua esposa, seus filhos, né? E você que é responsável pelo seu lar, esteja sempre orando pela família, esteja intercedendo pela tua casa, esteja reunindo a sua casa para orar pelos nossos irmãos, para orar pela igreja, para orar pelo povo de Deus, para orar, né, pela nossa nação, pelos nossos governantes, para orar, né, por todo mundo, por toda essa situação que estamos passando. Então, eu quero pedir que você agora, né, ore com a sua família, tire esse tempo, vamos estar orando aqui, chamar o Gabriel, nosso cameraman para estar orando. Nós vamos orar aqui e você ore aí na sua casa, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, eu quero colocar diante de Ti aqui a minha casa, Senhor, abençoar a vida da minha esposa, Senhor, abençoar a vida, Senhor, do meu filho, do Gabriel. Oh, Pai, pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua bênção sobre a minha casa, que o Senhor venha proteger, Senhor, venha guardar, Senhor, a vida dele, Senhor, de toda enfermidade, Senhor, de todo mal, Senhor, sustenta, Deus, Senhor, aleluia, cada dia sabedoria, Senhor, na condução do lar. Oh, Senhor, assim também, Pai, o Gabriel, Pai, dê um coração a ele, um coração obediente, o Senhor, a Ti, o Senhor, e aos pais, Senhor, em nome de Jesus, assim, nos guarda, Senhor, como casa, Senhor, venha prover as nossas necessidades, suprir as nossas necessidades, como o Senhor tem suprido até aqui, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre cada família da Tua igreja, oh, Pai, sobre o Teu povo, Senhor, vai em cada lar agora, vai em cada família, visita, Senhor, venha com a Tua provisão, venha com o Teu poder, venha, Senhor, abençoar, guarda, Senhor, livra de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a vida dos meus irmãos, Senhor, oh, Pai, cada lar, Senhor, representado, Senhor, cada família, Senhor, oh, Pai, seja alcançada, Senhor, que haja paz de Deus em cada lar, oh, Pai, que haja alegria, que haja harmonia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, assim é que eu te peço, Pai, te agradeço. Amém. Pode cortar, Gabriel. Depois eu corto aí. A paz do Senhor, igreja, que o Senhor refrigere seu coração, sua alma, e glória a Deus por podermos estar aqui conversando com vocês online. Hoje é dia 29 de março de 2020 e eu quero falar com vocês a respeito desse momento tão importante que é o nosso momento de ofertar ao Senhor. Amém? Nós temos visto aí toda a dificuldade que o Brasil começou a passar, né? Ainda não se reflete em larga escala, mas já começam os problemas, dificuldades financeiras de profissionais liberais, de autônomos. Temos uma palavra para vocês também e entender que o governo está fazendo alguma coisa, sua parte, de alguma maneira vai ajudar, e nós também como igreja estamos dispostos também a fazer isso. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Eu quero ministrar aqui inicialmente Hebreus 10, do 36 até o 39, que diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Perseverança. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus está prestes a voltar. Continue perseverando e firme no Senhor. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Não é tempo, irmãos, de voltar atrás. É tempo de permanecer ainda com mais fé, mais firme no Senhor. Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa palavra fique forte no teu coração, que nós não somos daqueles que desistem, que se desesperam, que desanimam, muito pelo contrário. Isso tem que fazer com que a gente fique ainda mais firme no Senhor. As portas do céu já estão abertas. Os juízos de Deus já estão prestes a
continuarem e a gente sabe que não vai ser fácil. Mas nós somos dos que perseveram, dos que não desistem, dos que vão até o fim. Então, igreja, viva pela fé nesse momento. É um momento de demonstração de fé, porque se a gente retroceder, o Senhor não se agradará de nós. Então, perseverança. Em meio à crise, nunca desista. Em nome de Jesus. Creia, seja inteligente, busque alternativas, busque opções. Você vai encontrar uma forma de você que é profissional liberal, que é autônomo, de você vencer. Procure saber a ajuda que o governo vai liberar, procure estar em comunicação com as suas células, seus irmãos da célula que te amam, a liderança vai trazer ao presbitério aquilo que for necessidade mais urgente, e como igreja nós não vamos ficar sem ajudar as pessoas. Pode ter certeza que a gente está junto e nós vamos vencer isso juntos também, no nome de Jesus. Então, creia que nós estamos também numa linguagem de fé, num momento de fé, e aquilo que, dentro das nossas limitações, é claro, mas aquilo que tiver dentro do nosso alcance, nós vamos fazer. E eu creio que o Senhor vai prosperar muito a vida dessa igreja, porque nós vamos, nesse momento, ser mão aberta, vamos ajudar as pessoas, tanto o caixa da igreja, como você, como irmão, aí da tua célula, que conhece de perto a vida de cada um. Você não vai desistir e vamos ainda, pelo contrário, estender a mão e ajudar aquele que está perto de nós. Amém? Então, nunca desista. Creia, Jesus está voltando. Persevere em todas as orientações que a Bíblia tem nos dado para nós estarmos de pé quando o Senhor Jesus voltar. A cesta básica esse mês não tem como a gente levar na igreja para evitar contato social. Então nós vamos fazer a oferta para as pessoas que já regularmente recebem essa cesta básica. Nós vamos de alguma maneira transferir o valor de uma cesta básica para essas famílias, para que elas sejam supridas também nesse momento de dificuldade. E o que mais nós pudermos fazer, nós vamos fazer também. Pode ter certeza que a gente não está dormindo nesse momento. Então, amados, persevere aí nas suas ofertas, nos seus dízimos, seja fiel, deposite, faça transferência e o Senhor, Ele vai nos ajudar. Amém? Tenha certeza disso. Persevere. Nós somos da família da fé. Nós temos fé, por isso persevere. Continuando, olha que lindo esse salmo. Salmo 70, versículo 4 e 5 diz: Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, em todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. 2 pontos. Como Deus é grande. Essa é uma declaração, irmãos, que tem que estar na nossa boca, nos nossos lábios. Confie no Senhor. Regozijo é uma alegria extrema. Alegria extrema é o que o salmista diz para nós nos regozijarmos e alegrarmos no Senhor e acreditar que dele vem a nossa salvação, porque ele é muito grande. Nosso Deus é grande, é maravilhoso. Quanto a mim, o salmista diz: sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Então ele não descarta que ele passa por um momento de dificuldade, que ele precisa de ajuda. Então nós, mesmo tendo uma linguagem de fé, nós reconhecemos o momento em que nós precisamos de ajuda. Então, quem está num momento de dificuldade, não é momento de você ter vergonha, falsa humildade, qualquer tipo de coisa, para você não abrir teu coração, compartilhar com a tua célula esse momento. Claro que ninguém vai se aproveitar disso, nós não somos desse time dos aproveitadores, nós entendemos a realidade. Então, se a gente usar com sabedoria todo o nosso recurso que nós temos ao nosso redor, nós temos certeza que nós vamos ser ajudados. Mas uma linguagem de confiança tem que estar na nossa boca. Confie no Senhor, que Ele é grande, mesmo passando dificuldade. Nós pedimos nas nossas orações: apressa-te, ó Deus. E Ele declara: tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Então creia que a salvação vem do Senhor e que Ele não demora a nos ajudar. Ele está
pronto a nos ajudar, tem ajudado, e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na tua vida, na vida da igreja, nesse quesito também de ajuda, de estender a mão, de um ajudar o outro, de manter a igreja em funcionamento, de nós sermos abençoadores, amém? Olha, a nossa linguagem então é de alegria em meio à crise. Tenha esperança em Deus. Essa tem que ser a nossa linguagem na área financeira. Não se desespere, creia no Senhor, creia em Deus, creia na palavra do Senhor Jesus, amém? Não se perturbe o seu coração, não se perturbe o seu coração, tenha alegria, regozijo em meio à crise. Continuando, olha que provérbio, esse provérbio que diz a respeito de ajuda. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Meus irmãos, a Bíblia nos orienta a nós ajudarmos até os nossos inimigos. Aquele que te persegue, que faz alguma coisa contra você, está passando necessidade, você tem lá, divide, não importa se a pessoa te xingou, se a pessoa te perseguiu, se a pessoa fez algo contra você. Você tem como ajudar? Ajude, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. É o que o sábio Salomão nos orienta aqui no Antigo Testamento. E olha a recompensa. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então a pessoa não vai entender nada. Como assim? Eu fiz mal, persegui essa pessoa e ele está me ajudando, ela está me ajudando. E a recompensa, ela vem do Senhor. Isso que é maravilhoso. A Bíblia fala, dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Está lá em Lucas 6. É maravilhoso confiar que o Senhor vai recompensar a nós. Então faça sem esperar das pessoas um retorno. Faça porque é o Senhor quem vai te recompensar. Sempre vai ser assim. E então a quem nós devemos ajudar? Até os que de alguma forma são nossos inimigos. Então a recompensa vem do Senhor. Então faça isso. Esse texto de Provérbios se repete no Novo Testamento, para a gente não ter dúvida de que isso ainda é para hoje. Romanos 12, 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança não pertence a nós, pertence ao Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É maravilhoso. Então é a repetição do mesmo provérbio aqui em Romanos, que é uma carta que fala tanto de salvação, e aqui fala para nós fazermos isso, darmos ao nosso inimigo de comer. Então ajude até aquele que você não tem vontade de ajudar. Faça isso de coração. Amém? Continuando. Assim, e não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Autoexplicativo, né? Então, não é porque te fizeram mal que você vai pagar o mal com o mal. Pelo contrário, pague o mal com o bem. Isso é a linguagem cristã. A linguagem cristã é essa. Olha esse texto. Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, e o tempo é hoje, façamos o bem a todos, confirmando essa palavra que eu tenho falado para vocês. Olha só, presta atenção. Especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. É a igreja. Especialmente aos seus irmãos também. Então nós vamos ajudar os inimigos, as pessoas que não são da igreja e até os da família da fé, especialmente, claro, em primeiro lugar, os nossos recursos vão para aqueles que estão passando necessidade, estão próximos de nós. A igreja, eu rejeito aquele provérbio popular que dizem que a igreja é o único exército que atira nos seus quando eles estão feridos. Nós não vamos fazer isso, não fazemos isso aqui. Então, aos da família da fé, creia que você não está sozinho. Como igreja, nós vamos estar juntos, sim, compartilhando aquilo que a gente puder para te ajudar. Então, se você está passando um momento de dificuldade, saiba que você tem irmãos ao seu lado, você tem uma igreja ao seu lado para te ajudar.
E nós, irmãos, que temos um pouco mais, talvez você tenha 1 quilo de arroz e o outro irmão não tem nada. Nós vamos dividir esse quilo de arroz para poder ajudar o próximo. Então, em primeiro lugar, aos da família da fé, faça isso e você pode ter certeza que o Senhor te recompensará, como Ele já tem nos recompensado há tanto tempo. Amém? Creia no Senhor. Faça, então, essa tua oferta, né? Ajude, em primeiro lugar, os da casa do Senhor. Não deixe de separar o teu dízimo, a tua oferta, para que a gente possa manter as nossas contas em dia. Graças a Deus, esse mês de março, vocês atenderam ao apelo, foram feitas os depósitos e a igreja está suprida, as nossas contas vão ser pagas em abril. Eu louvo a Deus que o aluguel vai ser pago, a água, a luz, o salário, tudo vai ser pago. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus, porque você tem levado isso a sério e a igreja está mantida, está de pé. Em breve nós estaremos reunidos. Então ajude, em primeiro lugar, os da casa do Senhor. E, por fim, lembre-se, né, que nós somos um corpo e que devemos ajudar uns aos outros. Então eu vou colocar agora em seguida a conta da igreja para você fazer uma TED. Se você quiser fazer lá pelo site, conforme eu orientei na semana passada, vou colocar novamente o link e você seja então um instrumento de bênção para um ajudar o outro e nós passarmos por essa crise abençoando as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de graça e nunca se esqueça, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. É aqui que a gente vai também manter o sustento dessa casa. E não se esqueça dos seus inimigos, não se esqueça do seu próximo e especialmente aos domésticos da fé, os irmãos da igreja. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, nesse culto online transmitido nessa manhã. Eu gostaria de ministrar a palavra de Deus no texto que está em 2 Crônica, no capítulo 32, que trata do momento que Jerusalém estava para ser sitiada, para ser invadida por Senaqueribe, o rei assírio. Eu não vou ler o capítulo todo, vocês depois leem em suas casas o capítulo 32. Esse episódio está também no segundo livro do Reis, no capítulo 18 e 19, e ele está também em Isaías, no capítulo 36 e 37. Eu vou ler aqui, como disse, em 2 Crônica, no capítulo 32, vou ler somente o versículo 6 e 8. Enquanto vocês abrem, eu vou fazer uma breve oração e em seguida nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, eu me coloco agora diante de Ti, Senhor. Eu preciso e clamo, Senhor, pela Tua unção, ó Deus, pela Tua sabedoria e direção, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que ela entre em nossos corações, cumpra, Senhor, o Teu propósito, cumpra, Senhor, a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nessa manhã, ó Deus, e que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado e tudo seja feito para a Tua glória. Bem, amados, nós estamos vivendo dias difíceis. Subitamente o mundo foi acometido de algo terrível que tem abalado todos os setores da sociedade. Nós estamos vivendo, inclusive aqui na nossa igreja,
estamos realizando o culto online exatamente em função dessa tragédia que todos têm sido acometidos. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã uma palavra que traga algum tipo de esperança, que nos dê uma direção nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando. O rei Ezequias, eu acho que muitos já conhecem, já ouviram falar, é aquele que Deus acrescentou 15 anos de vida depois de dizer que ele morreria, e ele foi um rei que reinou em Israel, mais precisamente em Judá, por 29 anos, e começou o seu reinado com 25 anos de idade. Isso está em 2 Reis, no capítulo 18, e aqui mesmo em 2 Crônica, no capítulo 29. Ele teve um reinado em sua totalidade aprovado pelo Senhor. Ele foi, obviamente, guardadas as proporções, teve um reinado tão brilhante como o rei Davi. A Bíblia nos mostra que ele reparou as portas e purificou o templo em Jerusalém, reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa, que nós vemos lá em Crônicas 29, 3, e combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto aos deuses pagãos. Essas situações que ele corrigiu foram criadas exatamente pelo seu antecessor, o seu pai, o rei Acaz. E o seu reinado ocorre em meio ao domínio expansionista dos reis assírios. A Bíblia nos mostra que o rei Senaqueribe, em determinado momento, ele invade Judá, ele invade Jerusalém, com o objetivo de subjugá-la, com o objetivo de destruí-los, de sitiá-la, como ele vinha fazendo já em outras nações. E a palavra nos mostra que naquele momento Ezequias toma algumas atitudes e finalmente ele clama ao Senhor juntamente com o profeta Isaías, e o Senhor opera algo sobrenatural ali na ocasião, enviando um anjo que destrói, que extermina aquele exército perigoso, poderoso, numeroso, e livra Jerusalém daquele momento tão difícil, daquele momento tão complicado. Eu queria usar esse tema de uma forma alegórica, com uma analogia, para trazer para o nosso contexto, ou seja, nós vamos entrar na cena ocorrida ali e pensar alguns princípios nesse episódio para serem aplicados nas nossas vidas, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo. O texto ele inicia dizendo que, no versículo 1, que depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, isso está lá no versículo 1 do capítulo 32. Eu queria parar um pouco nessa palavra, fidelidade. O texto aqui, ele frisa a fidelidade de Ezequias. E Ezequias, não é porque ele realizou essas coisas que o texto diz que ele era fiel. Pelo contrário, ele realizou porque era fiel. É o contrário. A fidelidade de Ezequias fez com que ele agisse dessa forma. Outra coisa que eu queria falar em relação à fidelidade é que a fidelidade ela não é a garantia de que nenhum mal vai nos suceder. Embora Ezequias agiu com fidelidade e a palavra narra isso, não impediu que ele fosse ali acometido por esse perigo,
não impediu que o rei assírio chegasse à porta ali para invadir Jerusalém. E às vezes nós achamos que o fato de nós sermos fiéis ao Senhor vai nos garantir de sermos acometidos por qualquer dificuldade, por qualquer situação difícil na nossa vida. Então, a palavra aqui nos mostra que ser fiel não é a garantia. Entretanto, a fidelidade, a gente vê aqui que Ezequias agiu assim. A fidelidade, quando somos fiéis, nós não negociamos os nossos valores. Ezequias não negociou, porque normalmente quando o rei estava à vista de ser subjugado e o inimigo era mais poderoso, normalmente um rei iria fazer qualquer tipo de negociação, ia fazer qualquer tipo de acerto, se submeter a algum tipo de exigência para que ali o seu reino, o seu país não fosse escravizado, não sofresse prejuízos. Ezequias não faz isso, ele não negocia. E a pergunta é, será que muitas vezes nós não negociamos nossos valores, não negociamos aquilo que cremos, os nossos compromissos, comprometendo a nossa fidelidade para com o Senhor diante de uma dificuldade? Então aqui o texto nos mostra que Ezequias não tomou essa atitude, não seguiu esse caminho, e é uma atitude que nós devemos também seguir como exemplo em nossas vidas. Outro aspecto que a fidelidade, ela deve nos encorajar quando nós sabemos a quem somos fiéis, sabemos ao Deus que nós servimos. Nós devemos nos sentir encorajados a lutar diante das situações, a avançar diante dos momentos de adversidade. Ezequias fez isso, ele ousou enfrentar um poderio talvez o maior da época, um poderio terrível. Só a título de comparação com os nossos tempos, para que haja entendimento, era a mesma coisa que nós pensássemos hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, invadir ali Honduras, que é um país pequeno, e ser derrotado, ser envergonhado ali por Honduras. Ou a Rússia, né, hoje Rússia, invadir ali a Albânia, e depois a gente tem notícia que a Rússia correu envergonhada porque havia sido derrotado pela Albânia. Então é nessa proporção para que a gente possa entender. Judá era um país pequeno em relação à Assíria. E a Assíria, inimigos poderosos, cruéis, sanguinários. E Ezequias não negocia com esse poderio, ele não vende a sua fidelidade ao Senhor e ousa enfrentar esse perigo, esse país tão perigoso, essa dificuldade que surgiu ali à sua frente. Então, o segundo aspecto, o que eu queria compartilhar com os irmãos, é a humildade. Olha o que diz o versículos 2 e 3. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E o texto diz que os seus oficiais concordaram. O texto diz, e eles concordaram. O que está acontecendo aqui é que o curso da água fora dos muros da cidade serviria como abastecimento ali aos assírios. Qual é a estratégia de Ezequias? Ele conversa com os oficiais, recebe a concordância dele e manda cavar túneis para que o curso da água viesse para dentro da cidade de Judá, de Jerusalém, e os assírios não tivessem acesso a essa água. E o que a gente aprende com isso, amados? Que em momentos de crises, nós precisamos ouvir as pessoas.
Em momento de crise, nós precisamos ouvir conselhos, compartilhar direções. Em tempos de crise, nós não podemos nos fechar, não podemos tomar decisões sozinhas. Aqui Ezequias era um rei, era o rei da nação. Ele poderia dizer, olha, eu sou rei, eu estou no comando, eu que mando, e as pessoas irão seguir aquilo que eu der a direção. Mas ele não faz assim. Ele chama os oficiais, ele chama lideranças que na hierarquia estavam em posição menor do que ele, mas ele chama para ouvir conselho, para compartilhar direções, e eles concordaram, e assim uma decisão em conjunto foi tomada. Isso é um gesto de humildade. Isso é um gesto de um rei que reconhece que mesmo ali na sua posição, ele precisava ouvir outras pessoas, mesmo que em posição menor do que a dele ou mais baixa do que a dele. O presbitério, amado, nós tivemos que tomar decisões difíceis de serem tomadas. Algumas lideranças nos procuraram, nós ouvimos algumas lideranças, nós conversamos entre os pastores. Então, quando o pastor Marcelo trouxe o comunicado de adiamento dos nossos cultos presenciais, não foi uma decisão tomada isoladamente, foi algo debaixo de oração, debaixo de uma direção de Deus e de ouvir as lideranças. Obviamente, não deu para ouvir a todos, mas foi comunicada antes de passar para a igreja, lá no grupo de líderes, foi passado no grupo de pastores, e não foi uma decisão unilateral tomada, não. Tá bem, amados? Outra coisa, nós falamos da fidelidade, falamos da humildade, e o outro aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos é a atitude de bom senso de Ezequias. É assim, amado, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, nós vivemos pela fé, nós dependemos da fé, mas a fé, ela não pode anular atitudes estratégicas, a fé não pode anular atitudes de bom senso. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Olha o que o texto diz, amados. Várias atitudes que Ezequias tomou ou que mandou tomar e fizeram em conjunto. Eu grifei algumas coisas aqui. O texto diz que eles fecharam todas as fontes. São atitudes que eles tomaram. Depois diz que eles tiveram grande empenho em reparar os trechos quebrados. Depois diz que construiu torres, que construiu outro muro e que mandou fazer lanças e escudos. Então, não basta somente a fé. Eles não se ocuparam somente em crer, mas eles tiveram estratégia, eles tomaram atitudes, eles construíram, eles repararam o que havia sido destruído, eles fecharam as fontes, desviaram, fizeram túneis. Nós não podemos, diante de um inimigo, duas coisas que nós não podemos fazer. Superestimar o poder de um inimigo, e às vezes nós fazemos isso, às vezes nós estamos diante de situações pequenas, situações que podem ser resolvidas com oração, com pequenas atitudes, e nós superestimamos o poder e ficamos amedrontados, entramos em pânico, ficamos acuados. Então nós não deve ser assim, não podemos de forma alguma superestimar, mas também nós não podemos subestimar as situações. Falamos aqui do poderio
do rei assírio e da nação assíria. Então, ali, obviamente, Ezequias não poderia subestimar. E teria que tomar atitudes, teria que tomar algumas estratégias no sentido de proteger a cidade de Judá. Hoje, amados, nós estamos vivendo aí, né, o mundo de joelho diante de um vírus que nós não conhecemos bem, as autoridades médicas não conhecem, não sabem de que forma que ele vai mudando, de que forma que ele reage em cada país, em cada clima, em cada situação. E é um momento muito difícil, é um momento bastante complicado e nós não podemos subestimar. Nós precisamos sim seguir orientações, as recomendações que as autoridades médicas nos impõem, no sentido não de pensar somente em nós, mas de pensar no nosso irmão, de pensar na igreja, de pensar na nossa família, de pensar em todos aqueles que estão à nossa volta. Na ministração do domingo passado, o pastor Marcelo falou que a grande pandemia que nós vivemos, e essa não é recente, é ao longo da história, é a pandemia do pecado. Esse é o nosso maior inimigo. E muitas vezes nós temos subestimado o poder desse inimigo. O poder do pecado, que destrói, que nos afasta de Deus. E o afastamento de Deus é o maior problema que o ser humano pode enfrentar. Esse nos traz grandes consequências, esse afeta a nossa vida, isso afeta os nossos familiares, afeta as pessoas à nossa volta. Então, a grande pandemia, maior do que o coronavírus, é a pandemia do pecado e nós não podemos subestimar o seu poder. Nós podemos entender que o Senhor, Ele veio para destruir o pecado e suas consequências. Ele é maior do que o pecado. Mas se nós não nos apegarmos com o Senhor, se nós não formos fiéis ao Senhor, o pecado entra na nossa vida e causa uma destruição terrível. Portanto, amado, a fé, precisamos entender isso. Ela não pode anular a atitude estratégica, ela não pode anular o bom senso. Nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos andar por fé, viver por fé, mas precisamos manter também o bom senso, ter atitudes de bom senso. A guerra se vence com fé, mas se vence também com atitude e se vence com estratégia. Nós não podemos ter atitude de tentar ao Senhor. O quarto ponto aqui, princípio que eu queria compartilhar com os irmãos, é que em momentos de crise, em momentos de dificuldades, nós temos que ter atitudes de encorajamento, injetar ânimo em nós e naqueles que estão à nossa volta. Olha o que diz o versículo 6 e 8. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança, o texto diz, com o que Ezequias, o rei de Judá, havia dito. Então, em momentos de crise, nós precisamos ter uma palavra de encorajamento. Em momentos de crise, o que mais acontece é as pessoas serem acometidas de pânico, serem acometidas de medo, as pessoas são acometidas de desânimo, a incerteza muitas vezes nos cerca. E nesse momento, o que menos nós precisamos
de palavras de desânimo, palavras que nos coloquem para baixo. Nesse momento nós precisamos crer no Senhor, crer no seu poder, acreditar que Ele tem o controle de todas as coisas e não somente crer, mas transmitir isso às pessoas. Meus irmãos, nesse momento, não deixe que o desânimo invada a sua casa. Não fique preso nos noticiários, que muitas vezes são terríveis, nas disputas políticas, naquilo que poderá ou não acontecer. Não sabemos a extensão de tudo isso, mas nós sabemos uma coisa: o Senhor está conosco. É nele que está a nossa confiança. E Ele é maior de qualquer vírus. Ele é maior de qualquer estratégia econômica que os nossos governadores possam estar implementando em nossa nação, e elas são necessárias. Mas o Senhor é muito maior do que tudo isso, e é nele que deve estar a nossa confiança. Diga a palavra de confiança aos seus filhos, aos seus familiares. Tire qualquer atitude ou pensamento pessimista. Não use uma linguagem pessimista. Que a nossa linguagem seja uma linguagem de confiança, uma linguagem de encorajamento, exatamente como Ezequias fez com aquele povo diante de um inimigo tão poderoso. Diante de uma situação tão adversa ali, ele consegue trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Novamente, lembrando a palavra do pastor Marcelo, quando ele ministrava, ele dizia que a nossa linguagem reflete aquilo que ouvimos, aquilo que fazemos e aquilo que vivemos. Então, que a nossa linguagem nesse momento seja uma linguagem de temor ao Senhor, de confiança ao Senhor, uma linguagem de esperança, uma linguagem de encorajamento. Sejamos nós portadores disso, em nome de Jesus. Amém? Outro princípio aqui, amados. A atitude e o bom senso, quando nós falamos no tópico 3, ela não anula a nossa fé. Nós precisamos ter estratégia, nós precisamos ter palavras de encorajamento, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser fiéis e nós precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Olha o que diz do versículo 20 ao 23. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Há momentos, amados, que os nossos recursos se esgotam. Há momentos que a gente faz as coisas, mas depois a gente olha e não tem mais o que fazer. É momento, amados, de intensificar o nosso clamor, de intensificar a nossa oração. A oração, ela é, sim, uma arma poderosa. A zombaria de Senaqueribe, a gente lê lá em todo o capítulo que ele zombou do Senhor, ele tentou ridicularizar a fé de Ezequias e do povo ali. Ela foi vingada, essa zombaria foi vingada. É assim, querido, esse episódio não é nenhuma fábula, é um milagre que realmente aconteceu. Nós não temos tempos aqui, mas há comprovações arqueológicas, a história contemporânea tem vários aspectos que comprovam, e nós não precisamos disso, porque nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, e ela é a verdade.
Então houve realmente esse milagre, e esse milagre ele não cessou em Ezequias. Nós servimos a um Deus de milagre. Nós servimos a um Deus que olha por nós. Eu queria reproduzir aqui a oração de Ezequias, que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 37. Olha a forma como Ezequias orou. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de Deus não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a oração de Ezequias. E essa deve ser a nossa oração nesse momento. Amém, amados? Queridos, eu queria, dentro disso, trazer algumas aplicações para nós. Estudiosos dizem que o Salmo 46, de alguma forma, está ligado a esse episódio de Ezequias. Não sabemos se sim, não sabemos se não. Mas eu queria, no Salmo 46, trazer algumas coisas para a nossa aplicação nesse momento. Primeira coisa, amado, acalme-se. Não entrem em pânico. O nosso Deus, o Deus dos exércitos, está no controle de todas as coisas. O versículo de 1 a 3 mostra, do Salmo 46, mostra a onipotência de Deus. Olha o que diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então, amados, nesse momento, que a gente possa crer, que a gente possa firmar os nossos passos, que a gente possa reconhecer que nós servimos a um Deus onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder, que tudo está no seu controle, que tudo está em suas mãos e ele não é surpreendido por nada. Esses 3 versículos que lemos fala de segurança, segurança no poder de Deus, fala de repouso, fala de descanso, descanso no controle e na soberania de Deus. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Isso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Mas também, amados, nós precisamos, como aplicação em nossa vida, experimentar e desfrutar da presença de Deus diariamente em nossas vidas. Ele está na tua casa, amados. Nós servimos um Deus que não está somente no templo. Ele está na sua casa, Ele está com você, Ele almoça com você, Ele está diariamente com você. É um Deus presente que nós servimos, que não nos desampara em momento algum. Olha o que diz o versículo 4 e 7 aí do Salmo 46. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
é a nossa torre segura. Esses versículos falam, amado, fala de consolação, fala do favor de Deus, fala de conforto. Então, amados, creia que o Senhor está com você. Creia que Ele está presente com você, a despeito de toda dificuldade, a despeito de toda adversidade, a despeito de tudo que esteja acontecendo. O Senhor está conosco, Ele é nosso auxílio, Ele é o nosso favor, Ele vem em nosso socorro. E aplique também, amado. Creia, viva esses dias sob a providência de Deus. Olha o que diz o versículo do 9 ao 11. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Há momentos, amado, que a adversidade é tanta, as dificuldades são tantas, o inimigo é tão grande que nós olhamos para ele e nos sentimos impotentes, os nossos recursos cessam, mas é nesse momento que o Senhor fala para nós: parem de lutar com as suas próprias forças, parem de lutar com seus próprios recursos. Saibam, acreditam, eu sou Deus, eu estou no controle de toda a situação, eu estou vendo tudo. E diante dessa situação, e diante dessa dificuldade, o Senhor está falando: o meu nome será exaltado. E ele será exaltado, amado, através da igreja. Ele será exaltado através da tua vida. Ele será exaltado através da nossa fidelidade. Não vamos negociar a nossa fidelidade ao Senhor. Não vamos comprometer a nossa fidelidade diante da dificuldade, das lutas e das adversidades que estamos vivendo. O texto diz, ele finaliza dizendo esse cântico: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele diz aqui que ele dá fim às guerras. O Senhor é Ele que nos providencia a paz. Se há falta de paz diante dessa situação, se há falta de paz diante das incertezas do que virá amanhã, é o Senhor que providencia a paz. Jesus disse isso: eis que eu lhe dou a minha paz. Não dou a paz da forma como o mundo concede. A minha paz eu vos dou, disse Jesus. Então o Senhor, Ele providencia paz. Ele providencia proteção. A nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja, a tudo que concerne a nossa vida, o Senhor providencia. Então, portanto, amados, não vamos ficar amedrontados. Não vamos entrar em pânico. Não vamos comprometer a nossa fidelidade ao Senhor. Vamos nos manter firmes. Nós estamos aí, nesse momento, separados fisicamente, desejosos de estarmos juntos. Todos nós sabemos quanto nós nos amamos e amamos estar próximo um do outro. Quando a gente ama nos abraçar. Domingo, os cultos que terminam e a gente não quer sair da igreja. Às vezes precisam fechar as portas para que os irmãos vão embora. Nós passamos a semana, nos reunimos nas células e ficamos esperando o culto de domingo para a gente se encontrar na igreja e nos abraçar novamente. E hoje nós estamos impedidos disso. Mas glória a Deus que nós temos esse instrumento. Nós temos nos relacionado pelas redes sociais. A célula na quinta-feira foi uma tremenda bênção. Continuem fazendo isso, amados. Intensifique esse relacionamento em nome de Jesus. Porque assim, queridos, nós estamos clamando. Esse inimigo vai ser derrotado em nome de Jesus. Esse Senaqueribe que tem colocado o mundo de joelho, ele será derrotado em nome de Jesus e tudo voltará à normalidade, tudo voltará na direção de Deus
em nome de Jesus. Então permaneçam firmes, sejam fiéis, não comprometam a fidelidade diante da dificuldade. Porque, olha assim, amado, Jesus disse isso. Jesus nos alertou, Jesus nos avisou que nós teríamos aflições no mundo. Nós passaríamos dificuldade no mundo. Mas Ele nos deu uma ordem: tenha bom ânimo. Olhe para mim, Jesus disse, tenha um bom ânimo, porque as aflições maiores do que vocês vão passar, eu passei, mas eu venci o mundo. Então, amado, é Jesus o nosso exemplo maior. Então, que a gente possa se apegar em suas promessas, que a gente possa pegar naquilo que Ele prometeu para nós e entender que até os fios dos cabelos nossos, eles estão contados. Nós receberemos um novo corpo, amado. Esse vírus pode afetar até eventualmente o nosso corpo, esse corpo físico. Mas nós receberemos um corpo imortal, incorruptível. E está muito próximo, amados, de nós encontrarmos com o nosso Senhor, num lugar aonde vírus nenhum alcança, aonde adversidade nenhuma chega, aonde nenhum Senaqueribe irá bater a nossa porta. Reinaremos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eternamente, em nome de Jesus. Eu finalizo, amados, citando o texto de Efésios, no capítulo 6, versículo 13, depois ali que Paulo fala da armadura de Deus, do fortalecimento na fé, ele cita o seguinte versículo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E aí ele continua dizendo o seguinte: depois de terem feito tudo, permaneçam inabaláveis, permaneçam firmes. Então, depois de tomar todas as instruções do Senhor, depois de seguir todas as recomendações, inclusive as médicas, depois de ter feito tudo isso, vamos permanecer firmes, em nome de Jesus, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, encerrando, amém? Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, tenha encontrado um acesso livre, Senhor, em nossos corações, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha falar melhor em cada coração. Nós levantamos a nossa voz agora, Senhor, e pedimos, Pai, que Teu Espírito esteja presente, Pai, em cada lar, em cada família, Senhor. Ó Deus, encorajando, Senhor, a cada um a terem e a depositarem, Senhor, a confiança em Ti, a entender, que a gente possa entender, Pai, que embora a gente reconheça que estamos passando um momento difícil, estamos enfrentando um inimigo poderoso, mas, Senhor, nós também entendemos, nós temos conhecimento, Pai. O Teu Espírito, a Tua palavra nos revela isso, Pai. Ó Deus, que nós temos um Deus, o Senhor dos Exércitos, que está acima de todo o poder, que nada foge ao seu controle, que tudo está em suas mãos, e que Ele é o nosso socorro, e que Ele é o nosso auxílio, e que Ele age, Senhor, em favor do Teu povo, em favor da Tua igreja, Pai. Ô Senhor, nós clamamos, Senhor, pela nossa nação, nós clamamos, Senhor, pelo mundo, Pai. Ó Deus, pelas dificuldades, Senhor, que tem vivido e chega ao nosso conhecimento através dos noticiários, Pai. Ô Senhor, eu clamo aqui, Senhor, pelos nossos governantes, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que esses homens tenham responsabilidade, ó Deus, de não ficarem, Senhor, buscando os seus próprios interesses pessoais nesse momento, Pai. Ó Deus, e olhem, Senhor, para o povo, dá a eles equilíbrio, Senhor,
Dá a eles recursos, Pai. Dá a eles direção, sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, para que eles possam, Senhor, olhar com misericórdia, Senhor, com graça, para esse povo que já vinha sofrendo, que já vinham, Senhor, enfrentando dificuldades e que foram agravadas agora, Senhor, com essa situação, Senhor. Olha, Senhor, para os empresários, Pai. Dá sabedoria a eles, Pai. Dá direção, envia recursos, Senhor, para que não percam as suas empresas, Pai. Seja o micro, seja, Senhor, o pequeno, o médio e o grande empresário, Senhor. Ó Deus, quantas famílias, Senhor, que dependem deles, Pai. E muitos deles, Senhor, estão sofrendo diante da perspectiva, Senhor, de talvez, eventualmente, ter que dispensar algum funcionário, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, dá uma direção, dá uma saída, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por aqueles que vivem no trabalho informal e que, de repente, Senhor, se viram sem nenhum tipo de atividade, sem nenhum tipo de recurso, Pai, em nome de Jesus. Olha para eles, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, coloca uma esperança, coloca a confiança em Ti, Senhor, e providencia, Senhor, em nome de Jesus, uma forma, Senhor, de eles terem, Senhor, a sua subsistência, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria aos pastores, Pai. Ó Deus, aos líderes, Pai, em nome de Jesus, aqueles que dirigem, Senhor, o seu rebanho, em nome de Jesus, Pai, para que tenham, Senhor, uma palavra de encorajamento, que tenham uma palavra de confiança, Senhor, que tenham uma palavra de esperança, Senhor. Aqueles que estão debaixo de sua liderança, de seu pastoreio, Pai, em nome de Jesus, revista, Pai, esses homens com a tua unção, que eles sejam, Senhor, e tenham atitudes como Ezequias tomou ali em Judá, diante do inimigo tão poderoso, Pai, a porta ali e a beira de trazer um prejuízo ali, Senhor. Em nome de Jesus, ô Senhor, que isso venha, Senhor, acontecer também em nosso meio, nesse momento, Pai, que estamos vivendo, Pai. Nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos em Ti. Nós tomaremos, Senhor, as orientações, as recomendações, Senhor, aquilo que precisa ser feito. Mas declaramos em nome de Jesus que depois de ter feito tudo isso, nós permaneceremos firmes, inabaláveis, Pai. Oh, Senhor, não iremos comprometer a nossa fidelidade. Não iremos comprometer, Senhor, o nosso compromisso contigo, Pai. Continuaremos fazendo, Senhor, cumprindo o nosso chamado, em nome de Jesus. E o teu nome, Pai, mesmo, Senhor, nesse momento, será, Senhor, exaltado e será glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, que a gente tenha uma semana, Senhor, abençoada. Que nós tenhamos uma semana, Senhor, amparada por Ti, Pai. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.